Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos para a nossa aula 14 do Pré-ENEM Legal. Então vamos continuar a nossa revisão desse conteúdo e hoje nós vamos estudar um assunto também muito recorrente no nosso Enem. Anotem aí, eletrodinâmica. E vamos dividir esse assunto em duas partes, visto que esse assunto é muito extenso, né? Então vamos estudar nessa aula, tá, de hoje, na nossa aula 14, Eletrodinâmica, parte 1, e depois vamos dar continuidade na nossa próxima aula, na Eletrodinâmica, parte 2. Lembrando sempre, tá, que esse conteúdo que estamos revisando, vocês vão fazer associação com o conteúdo que vocês aprendem na sala de aula, com o nosso dia a dia e principalmente na revisão do conteúdo para o Enem. Eu sou o professor Hélio, sou professor de Física e sejam todos bem-vindos para a nossa aula número 14 do Pré-ENEM Legal. Vamos então aqui para o nosso primeiro conceito aqui no nosso slide, mostrar aqui então para vocês. No slide aqui nós podemos observar um fenômeno que acontece, que é justamente a iluminação artificial, que é um dos maiores efeitos, né, da revolução causada pelo descobrimento da eletricidade. Nós podemos ver aqui nas figuras que as regiões mais iluminadas mostram justamente que são os países mais desenvolvidos, né, mais ricos, por exemplo, que aproveitam, né, essa descoberta tão importante da eletricidade no seu dia a dia e que nós dependemos muito, né? Agora é possível nós assistirmos essa aula por causa do uso da eletricidade. Então a eletricidade, conforme nós já sabemos, né, é a transformação justamente da corrente elétrica, né, em calor, que é transformada em luz, que é evidenciada, né, principalmente no nosso dia a dia. É importante na área da ciência, da física, em todas as áreas. A gente pode ver que as nações bem mais desenvolvidas, eles fazem grande proveito, né, desse fenômeno tão importante que é a energia elétrica, né, o uso da eletricidade. E na eletrodinâmica, pessoal, a eletricidade é uma forma de energia. É um fenômeno que é um resultado da existência das cargas elétricas, que nós vimos na nossa aula anterior. A teoria da eletricidade e seu inseparável efeito, o magnetismo, com certeza é provavelmente a mais precisa e completa de todas as teorias científicas. E é que uma que chama mais atenção também aos estudos hoje científicos. O conhecimento da eletricidade foi impulso, né, para a invenção de motores, geradores, telefones, rádios, o uso do celular, televisão, raio-x, computador e assim por diante. Tudo, né, hoje que nós temos hoje depende desse fenômeno tão importante, que foi a descoberta da eletricidade, que impulsionou as revoluções que nós temos hoje. Revolucionou justamente a computação hoje, né, o grande avanço da tecnologia. Sem eletricidade isso não aconteceria com certeza no nosso dia a dia. A eletricidade é uma necessidade então hoje para a civilização moderna, né? A gente parar para pensar um pouco como é que seria a nossa vida sem energia, a gente ficaria muito triste, não é verdade? Então isso mostra como a gente depende, como o homem hoje depende, né, do uso da energia elétrica. Mas a eletrodinâmica, ela faz parte então de uma das grandes áreas da física, que é o eletromagnetismo. E ela é responsável justamente por estudar os fenômenos, efeitos e aplicações da corrente elétrica, como por exemplo, circuitos elétricos, as leis de Ohm, cálculos de potência elétrica, bem como muitas utilizações no contexto do nosso dia a dia. Por isso que nós vamos dividir esse conteúdo em duas partes. Na nossa aula de hoje, na parte 1, nós vamos estudar corrente elétrica, leis de Ohm, resistência elétrica e associação de resistores. Na nossa próxima aula, que vai ser a parte 2, vai ser potência elétrica, energia elétrica, geradores e receptores elétricos. Ok? Vamos lá então para o primeiro conceito que temos aqui então, da parte 1 de eletrodinâmica, que é o conceito de corrente elétrica. O que seria então corrente elétrica? É o movimento ordenado de cargas elétricas de um condutor. A gente está vendo aqui na figura então que temos um condutor, temos ali os elétrons, né, que estão de forma desordenada, tá, dentro dele. E quando a gente estabelece então uma corrente elétrica nesse condutor, como a gente liga ali uma pilha, por exemplo, né, onde a gente estabelece uma diferença de potencial
ou uma voltagem, consegue ligar uma lâmpada, note que agora dentro do condutor os elétrons estão ordenados, ó, estão indo no mesmo sentido. Então a corrente elétrica é isso, é um movimento ordenado de cargas elétricas dentro de um condutor. O desenho ali ilustra muito bem o que vai acontecer então dentro desse condutor. Certo, pessoal? Então esse é o primeiro conceito que a gente precisa compreender, tá? O conceito de corrente elétrica. E nós podemos fazer o cálculo, né, da intensidade da corrente elétrica. A intensidade da corrente elétrica, né, vai ser medida justamente pela seção transversal A do condutor, e que vocês vão utilizar essa equação, ó, I, tá, igual a Q dividido para ΔT. O Q é carga elétrica, que nós vimos no conteúdo da aula anterior, dividido pelo ΔT, que é o tempo. Então, quando a gente faz essa relação Q dividido para ΔT, nós já achamos a intensidade da corrente elétrica. E você pode fazer uma associação dessa equação também. Ó. Se você isolar a carga elétrica, você tem uma outra equação matemática para achar o valor da carga elétrica, que é Q igual a I vezes ΔT, a fórmula aí do kit, né? Q igual a I vezes ΔT. Portanto, a corrente elétrica é causada por uma diferença de potencial elétrico, que nós chamamos de DDP, ou tensão elétrica. E a corrente elétrica nós vamos ter dois, tá? A contínua, tá? E a alternada. A corrente contínua, que nós chamamos de DC, é aquela que o fluxo de cargas ocorre sempre no mesmo sentido. O exemplo são as pilhas, baterias, tá? Que fornecem corrente contínua. Já a corrente alternada, que nós chamamos de AC, ocorre uma oscilação no sentido do fluxo de cargas. E essa oscilação possui uma frequência associada. Em nossas casas, a rede elétrica, por exemplo, que é fornecida para nós, é de corrente alternada. Além disso, a transmissão da eletricidade das usinas para nossas casas, para nossas residências, para os nossos trabalhos, também ocorre a partir da corrente alternada, em redes de alta tensão, tá? E nós vamos ter também agora os efeitos da corrente elétrica. Nós destacamos aqui 5, ó. O efeito Joule, né, que é o aquecimento, o efeito luminoso, que acontece no caso das lâmpadas, o efeito magnético, o efeito químico, o efeito fisiológico, né? O efeito fisiológico nós sabemos muito bem, né? Se a gente tocar numa rede de alta tensão, isso pode levar à morte, né? Isso é um dos efeitos da corrente elétrica, certo? Então esses são 5 destacados então aqui para nós. Vamos ver agora também o sentido da corrente elétrica. Nós temos aqui dois sentidos, o sentido convencional e o sentido real. O sentido convencional está representado aqui pela seta vermelha. Vocês podem ver que a seta vermelha está saindo do polo positivo ali da pilha, né? E ligando ali a lâmpada e voltando no polo negativo, certo? Esse é o sentido convencional que ficou definido no nosso dia a dia. A corrente elétrica sai do polo positivo e entra pelo polo negativo. Só que, pessoal, anotem aí, o sentido real é o contrário. Ele sai do negativo e vai para o positivo, conforme a gente pode ver pelas retas representadas ali pela seta azul, certo? Então isso é muito importante nós entendermos o que acontece dentro, né, de um sistema, de um circuito, ligado então com um condutor, ligando uma lâmpada, usando ali uma bateria, por exemplo, que vai estabelecer então a nossa tensão ou a nossa DDP. Vamos agora para o segundo conceito, que são as leis de Ohm e a resistência elétrica. A primeira lei de Ohm estabelece a razão entre a DDP, né, a tensão elétrica, e a corrente elétrica em um condutor, que é igual à resistência elétrica desse condutor, cujo valor ele vai se manter constante, tá? Então a primeira lei de Ohm estabelece essa proporcionalidade entre a DDP, ou a voltagem, e a corrente elétrica. E nós temos ali então as equações que nós vamos utilizar na primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm é a seguinte, é R de resistência elétrica igual a U, que é a tensão, ou a DDP, ou voltagem, dividido para I, que é a corrente elétrica. Em alguns livros, vocês vão encontrar que no lugar desse U, eles vão usar a letra V também, tá? Então, tanto faz você encontrar a letra U como a letra V, significa DDP, voltagem ou tensão elétrica.
Então anotem aí, primeira lei de Ohm, R igual a U sobre I. Alguns professores até chamam essa equação da fórmula do Rui, né? Então só lembrar ali do Rui, que aí você vai lembrar da primeira lei de Ohm. E olha que coisa legal que vocês podem fazer. Se você isolar a DDP e a corrente elétrica, olha só como ficam as equações. U igual a R vezes I, tá? E se você quiser encontrar o I, a corrente elétrica, fica U sobre R. Então você pode fazer essa associação então das equações. Vocês podem achar uma dessas três variáveis. Na primeira lei de Ohm você pode achar o R, você pode encontrar a DDP e pode encontrar o I também. Anotem essa equação que é muito importante, pessoal, para a gente resolver mais à frente as questões de associação de resistores, tá? Essas três equações aí vão nos ajudar e muito para resolver essas questões, certo? A segunda lei de Ohm diz o seguinte agora, vamos ver a segunda lei de Ohm. Diz que a resistência elétrica é diretamente proporcional ao comprimento e inversamente proporcional à área da secção transversal do fio ou do condutor. Então, a segunda lei de Ohm pode ser escrita da seguinte forma. R igual a Rho, essa letra grega, tá? Que parece uma letra P minúscula, vezes L, que é o comprimento, tá? Do condutor ou do fio, dividido por sua área. Note que o R é diretamente proporcional ao L, ao comprimento, e inversamente proporcional à área. Então, o R significa resistência, a unidade que vocês vão utilizar vai ser o Ohm. A resistividade, que é o Rho, é Ohm por metro. O L é o comprimento, então, do condutor, que vai ser metro. E o A, de área, vai ser metro ao quadrado. Ok? É muito importante vocês entenderem essa equação, porque em algumas questões você nem precisa fazer o cálculo, é só fazer essa associação. Se você aumentar o L, consequentemente, aumenta a resistência. Se você aumenta a área do fio, diminui a resistência, tá certo? E assim por diante. Entendendo isso, a gente vai conseguir resolver várias questões sem a necessidade de fazer cálculo matemático. Ainda para entendermos as leis de Ohm, a gente precisa entender o uso de resistores, tá? O que são resistores? Resistores são elementos de um circuito elétrico que eles têm a capacidade de conter a transmissão de corrente elétrica, além de converter energia elétrica em calor ou energia térmica pelo efeito Joule. Lembrando que todos os aparelhos elétricos, tá, pessoal, elétricos, eletrônicos, como chuveiros, televisores, carregadores, eles possuem resistores. E o desenho mostra aqui pra gente qual é a função então de um resistor, ó. Limitar a passagem de corrente elétrica. Ó. Ele vai dificultar essa passagem de corrente elétrica, certo? Ele vai fazer com que seu aparelho, né, não queime com facilidade. O objetivo é esse, tá certo? Ele vai limitar a passagem de corrente elétrica para que não queime seu aparelho, ok? Então o desenho ali ilustra muito bem o objetivo de usarmos resistores nos nossos equipamentos. Aí vamos ver agora a associação de resistores. Nós temos três: associação em série, associação em paralelo e circuitos mistos, tá? Lembrando que na associação em série e depois a associação em paralelo, a associação mista vai ser o conjunto dos dois. Então, quando a gente for resolver questões de associação mista, ou você vai começar utilizando as equações da associação em série ou associação em paralelo, ok? Nós temos aqui uma figura que ilustra muito bem para nós o que acontece numa associação em série. Ó. Nós vamos colocar os resistores ali, que nós vimos ali a definição deles, na sequência, um depois do outro. Ó, tá? Então, na associação em série, ele fica um depois do outro. A corrente elétrica ali, o I, ó, vai passar pelo R1, vai passar pelo R2, vai passar pelo R3, até chegar novamente ali onde está a nossa DDP, tá certo? A nossa voltagem. Então, ele vai passar pelo ponto A até chegar ali o ponto D, certo? Então, esse é um exemplo que temos de associação em série. O que vai acontecer na associação em série? Três coisas importantes. Primeiro, as correntes elétricas são iguais em seus componentes. Segundo, a tensão da fonte de alimentação é dividida entre os seus componentes. E terceiro, a resistência equivalente do circuito é a soma das resistências dos componentes do mesmo. Então, matematicamente, vai ficar assim na associação em série. Ó.
A corrente total vai ser igual para todas, anotem aí, ó. I vai ser igual a I1, I2, I3 e assim por diante. Já a DDP vai ser dividida ali para eles, ó. A gente vai ter que somar, tá? A DDP total vai ser a soma do 1 mais o 2 mais o 3. E a resistência equivalente também vai ser a soma também entre eles, ó. R1 mais R2 mais R3 e assim por diante. Então foi o que nós vimos ali na definição ali em cima, ok? Anotaram? Então anotem esse ponto que é muito importante para vocês verem a diferença na associação em paralelo. Quem fica igual aqui, né, nos componentes é a corrente, associação em série, certo? Já na associação em paralelo vai acontecer diferente. Olha só como está aqui a nossa figura. Note que os nossos resistores não estão mais na sequência, né, um depois do outro. Agora está um do lado do outro, ó, tá? Por isso o nome de associação em paralelo. Nós temos ali uma voltagem, né, de 40 volts. Nós temos ali o R1 que vale 60, o R2 vale 40, tá certo? Nos seus respectivos valores. Pela lei dos nós temos o seguinte, que entra no ponto A, tá? A corrente I, e vai sair também pelo ponto A, corrente 1, corrente 2 e corrente 3. Pela regra dos nós temos então que a fonte, a corrente total, vai ser também a soma entre os três, tá? A corrente 1, mais a corrente 2, mais a corrente 3. O que vai acontecer agora com a DDP? Olha só o que vai acontecer com a DDP, pessoal. Atenção. Vai ser igual. Pela regra das malhas, a gente pode definir que a DDP vai ser igual para todos. Olha a diferença para a associação em série. Lá na associação em série, quem era igual para todos era a corrente. Aqui não. Quem é igual é a DDP, certo? Essa é a diferença entre as duas associações. Outro detalhe importante que a gente pode resumir aqui na nossa associação em paralelo é o seguinte. Primeiro, a corrente elétrica da fonte se divide para cada ramo do circuito. Segundo, pares de pontos em comum de ligação, portanto, vão ter a mesma tensão. E terceiro, a resistência equivalente do circuito é a soma do inverso das resistências. Diferente da associação em série, onde a gente somava, né, as resistências, R1 mais R2 mais R3, agora na associação em paralelo vocês vão fazer também a soma, só que o inverso. Ali na equação embaixo, ó, 1 sobre REC igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 e assim por diante. A corrente vocês vão somar, né, vai se dividir, conforme nós vimos ali na definição. E já a DDP vai ser igual para todos, ok? Notem que nessa equação, pessoal, para achar a resistência equivalente, para fazer essa soma, nós vamos ter que lembrar ali os princípios que nós estudamos lá na matemática, né? Na soma de frações. Vocês vão ter que achar o MMC para poder fazer a soma, então, da resistência equivalente, ok? Mas temos aqui duas ajudas muito importantes para a gente achar a resistência equivalente na associação em paralelo. São duas, anotem aí. A primeira, quando vocês tiverem dois resistores em paralelo, se vocês não quiserem achar ali pela soma de frações, vocês podem utilizar essa equação, ó. REC é igual ao produto entre eles dividido pela soma entre eles. R1 vezes R2 dividido para R1 mais R2, ok? Mesmo numa associação, vocês tiverem vários resistores em paralelo, e se vocês não quiserem fazer a soma do inverso, ali da fração, é só você pegar o circuito e dividir em dois, aí fazer achar a resistência equivalente, ok? E a outra observação, a segunda, é quando vocês tiverem vários resistores com o mesmo valor, tá, pessoal? Mesmo valor, não é valores diferentes, não. Então, se vocês tiverem vários resistores com o mesmo valor, olha só como a equação é bem fácil. REC é igual a R sobre N. Então, é só você pegar a quantidade, colocar ali no lugar do N, pegar o valor do R e dividir. Aí vocês vão achar o valor do REC. Essas duas observações vão ajudar e muito, né, a gente para não utilizar a soma, tá, de fração. Ok, pessoal? Então, anotem esse resumo que é muito importante, tanto da associação em série como da associação em paralelo.
Lembrando que na associação em série, quem fica igual é a corrente elétrica. E na associação em paralelo, quem fica igual é a tensão, a voltagem. Ok, pessoal? Vamos lá então aqui para a nossa revisão. Vamos aqui para o Enem de 2021. O Enem de 2021 dizia o seguinte: cientistas da Universidade de New South Wales, na Austrália, demonstraram em 2012 que a lei de Ohm é válida mesmo para fios finíssimos, cuja área da seção reta compreende alguns poucos átomos. A tabela apresenta as áreas e comprimentos de alguns dos fios construídos, respectivamente com as mesmas unidades de medida. Considere que a resistividade mantém-se constante para todas as geometrias, uma aproximação confirmada pelo estudo. As resistências elétricas dos fios em ordem crescente são... Então a gente vai ver aqui a tabela daqui a pouco, mas ele colocou aqui as alternativas para nós, para escrevermos em ordem crescente o valor das resistências, tá? Dos 4 componentes, do R1 até o R4. Então ele quer saber qual é a ordem que vai ficar, ok? Vamos então aqui para a tabela do estudo. Está aqui a tabela então, ó. O fio 1 tem a área de 9, o fio 2, 4, o fio 3, 2 e o fio 4 de 1. Ele colocou ali o comprimento também, né, de cada um deles, 312, 47, 54 e 106. E o valor da resistência elétrica, né, representado pela letra R, R1, R2, R3 e R4. Então, a gente vai agora utilizar a segunda lei de Ohm, já que ele trabalhou com área e comprimento, né, e ele falou na questão que o estudo foi com base. Para resolvermos então essa questão, nós temos que lembrar da segunda lei de Ohm, que dizia o seguinte: R igual a ρ vezes L dividido para A de área. E na tabela nós temos ali o valor do L e do A, não temos? Apesar de não termos o valor do ρ, isso não nos impede de fazermos o cálculo para acharmos então o valor da resistência elétrica ali. Vamos lá então, aplicarmos então esses valores e fazer a substituição? Então vamos lá, no R1 vocês vão escrever no lugar do L 312 e no lugar do A o 9. 312 dividido para 9 vai dar aproximadamente ali 34,7 vezes o ρ. Então a gente não precisa substituir o valor do ρ, a gente só precisa saber daquele valor ali, ó, 34,7. Fazendo a substituição do R2 vai ficar 47 sobre 4, que vai dar 11,75 vezes ρ. No R3 vai ficar 54 dividido para 2, 27 vezes ρ. E no R4, 106 dividido para 1. Então vai ficar 106 vezes ρ. Então vamos escrever agora de forma crescente os valores. Quem é o menor? R2, né? Que nós vimos ali, 11,75. Depois o R3, né? 27. Depois o R1, 34,7. Por último, o maior, o 106, que é o R4. Então, escrevendo ali na ordem crescente, R2 menor que R3, R3 menor que R1 e R1 menor que R4. Qual a alternativa que vamos marcar? Alternativa C, ó. A alternativa C nos dá então essa sequência das respostas. Viram, pessoal? Pegando apenas os valores ali da área, do comprimento, dá para a gente ter uma base do qual valor vai ser então a resistência elétrica. Não precisava ali substituir o valor do ρ, ó, que isso facilitou e muito, né, no nosso cálculo matemático. Certo, então? Vamos para a segunda questão, que é o Enem de 2020. Diz o seguinte: o adaptador de tomada tipo T, conforme aqui a figura 1 nos mostra, é um acessório utilizado em domicílios para ligar vários aparelhos eletrodomésticos em uma única tomada. Conectar 3 aparelhos de alta potência em um mesmo adaptador pode superaquecê-lo e, consequentemente, provocar um incêndio. O circuito da figura 2A representa um aparelho de resistência elétrica R ligado ao adaptador de resistência elétrica Rzinho. Na figura 2B está representado um circuito com 3 aparelhos de resistência elétrica R ligados ao mesmo adaptador. Em ambos os circuitos, os pontos C e D são os terminais de uma mesma tomada elétrica. Considere todos os resistores ômicos. Vamos lá então para a figura número 2 que ele falou, está ali, ó. Então temos a figura 2, 2A,
e o 2B. Ó. No 2A temos o ponto C e D, tá? A resistência, o Rzinho e a resistência com R maiúsculo. E na figura 2B nós temos ali os três componentes ligados, tá? Na mesma tomada. Ele dizia o seguinte na continuação da questão: comparando-se a figura 2B com a figura 2A, verifica-se que é possível superaquecimento do adaptador de tomada. E acontece em decorrência do aumento da... Qual alternativa que marcaríamos? Tensão em R, B, corrente em R, C, tensão entre C e D, na letra D, corrente entre C e D, e letra E, resistência equivalente entre C e D. Note que ele está pedindo aqui para nós verificarmos, tá, o superaquecimento que vai acontecer no adaptador, conforme a figura 2A e 2B. E essa questão é interessante que ele fez uma associação do nosso dia a dia, né? Muitos de nós aqui talvez a gente utiliza nesse adaptador. Mas olha só que ele mostrou o perigo que pode acontecer se ligarmos três, tá, componentes, três aparelhos de alta tensão. Isso pode ser muito perigoso então. E ele quer saber por que isso é perigoso então. Então, qual você marcaria então nessa questão? Vamos aqui para a resolução então. Bem, a resistência equivalente entre C e D no circuito A, da figura 2A, é dada pelo seguinte: RA é igual a Rzinho mais R. Lembro que é uma associação em série. Então, nós vamos somar os dois R. Então, a nossa resistência equivalente no RA vai ser a soma do Rzinho mais o Rzão. Segundo, no segundo nós temos ali, pessoal, uma associação mista, né? Então nós temos ali justamente a associação em paralelo que vai acontecer juntamente com uma associação em série. E olha só como vai ficar a resistência equivalente em B. Rzinho mais R sobre 3. Então essa vai ser a nossa segunda equação. Se compararmos então as duas equações, o que nós temos? Que a resistência equivalente em A é menor do que a resistência equivalente em B. Por isso que a intensidade da corrente em B aumenta em relação a A. Ok? Então, por isso, o perigo do superaquecimento. Comparando as duas equações que nós encontramos, então nós vamos marcar a alternativa D. Tá certo? Voltando aqui na alternativa para mostrar para vocês, então, a alternativa D diz o seguinte: corrente entre C e D, ok? Então, o superaquecimento, anotem aí, vai acontecer por causa da corrente elétrica, certo, pessoal? Então, fazendo, mesmo que a gente não soubesse fazer aquela relação, né, da soma aqui da associação em série e associação em paralelo, mas só lembrar que o aquecimento vai acontecer por causa da corrente elétrica, a gente pode marcar aí sem nenhuma dúvida a alternativa D. Ok, pessoal? Então, uma ótima questão aí para nós, né? Fazemos a associação com o nosso dia a dia. Pessoal, lembrando para vocês que todo esse material das nossas aulas estão disponíveis na plataforma Eduque, tá? Acesse a nossa plataforma, está aqui embaixo, tá? O nosso endereço. Vocês vão encontrar nossas aulas gravadas, tá? Materiais de apoio como revisão, atividades para vocês fazerem mais atividades de revisão do Enem, simuladores virtuais, para vocês ficarem treinando e fazendo a associação do conteúdo. Certo, pessoal? Espero vocês na nossa próxima aula com a parte da eletrodinâmica, parte 2. Vamos dar continuidade a esse assunto. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.